Olá! Na lição de hoje eu trago um valor imprescindível nos tempos modernos: a saúde mental. Com a pandemia e todos os problemas relacionados a ela, tais como o isolamento social, os problemas políticos, econômicos e também sociais, as formas de trabalho para aquelas pessoas que estão em home office, né? Tem o tempo todo que conciliar o trabalho dentro de casa, juntamente com o trabalho da sua empresa, ou do serviço, ou do órgão a quem você está subordinado. Essa quantidade de tarefas, né, que às vezes podem sobrecarregar um membro da família ou dois membros da família, a extrema convivência, a aproximação dentro do âmbito familiar, e para aquelas pessoas que de repente tiveram que se readequar profissionalmente ou até mesmo dentro do seu processo individual, fazer essa readequação de vida, né? E principalmente aquelas pessoas que perderam seus familiares, seus entes queridos, todo esse processo de luto. Então isso tudo favorece os adoecimentos no aspecto da saúde mental. Então eu trago esse desafio, né, com esse cenário, e em contrapartida existe também um outro cenário que se desenvolveu ao longo da pandemia, que foi a telemedicina, né, o trabalho e desenvolvimento da indústria farmacêutica, os vários estudos relacionados a esse tema, as formas de atendimento, as consultas online, ou no modelo híbrido, né, tanto online quanto presencial, ou até mesmo presencial. A quantidade de assuntos multiplicados e divulgados em todos os meios de comunicação, né? Então a gente tem esses dois cenários, né? E como que a gente pode trabalhar isso dentro da nossa vida, dentro do empreendimento, né? Como trazer a comunicação para fazer exatamente essa integração entre um cenário completamente desfavorável, né, que favorece o adoecimento no aspecto das doenças mentais, como também essa quantidade de informações e essas formas de atendimento que foram desenvolvidas em prol do paciente durante o período da pandemia e agora nos momentos que a gente vive, né? Então a gente pode trabalhar isso dentro do planejamento estratégico, na comunicação interna, em prol da saúde e o bem-estar do colaborador, né? Incentivando informações sobre a prevenção e o cuidado, né, da saúde mental, né? Incentivando práticas desportivas, de repente uma corrida, práticas de yoga, meditação antes do trabalho, ou até mesmo vídeos online ensinando, né, informativos, né, práticas que trabalhem também essa questão de cuidado consigo mesmo e com o ambiente, relações com a natureza, fazer trilhas, fazer caminhadas, fazer atividades ao ar livre, adotar um pet, formas de se relacionar dentro desse contexto, desse ambiente em que se vive, né? E também dentro de uma linha de comunicação institucional, ou até mesmo de formar uma identidade da sua marca para aquelas pessoas que se identificam com o seu serviço. A saúde mental pode vir como um valor implícito, em que a pessoa, ao consumir determinado serviço ou determinada marca, ela associe a preservação da saúde mental, né? Isso pode ser feito dentro de um plano de comunicação, né? Dentro de uma linha mais aprofundada nesse aspecto. E a doula, né? Como ela pode estar trabalhando para a manutenção da saúde mental da gestante que ela está acompanhando, né? Lembrando que a doula, ela faz esse trabalho de acompanhamento, né? Que a psiquiatria, a psicologia são serviços que estão dentro de um contexto, mas que não é o serviço da própria doula, né? Então, mas ela pode estar alinhada, estar fazendo linhas de conversa, trabalhando com a rede de apoio da gestante, né? E sempre com essa preocupação de todo o processo, né, gravídico, puerperal, que a grávida passa, né? Então,
lembrar isso para a gestante, né, que ela vai passar por transformações, né, do seu próprio corpo, que dizem respeito a desde os hormônios, que podem interferir também nos seus sentimentos, na sua forma de relacionar, mas lembrando para a gestante que, embora ela esteja esperando uma vida, que ela tem que cuidar de si, né, que ela tem que desenvolver este autocuidado, né, para ela poder receber esta vida que está a caminho com maior plenitude, com maior felicidade. E a doula servirá, né, como um apoio fundamental dessa gestante, seja na alegria e seja na dor. E também trazendo uma fala também do acolhimento, trazer a comunicação como uma ferramenta também de integração daquelas pessoas que padecem de transtornos mentais estigmatizados pela sociedade, né? Alinhar essas informações para trazer um esclarecimento e uma consciência maior dessas pessoas que são discriminadas, seja no âmbito familiar, profissional ou até mesmo social. E para falar mais sobre saúde mental, eu convido a médica psiquiatra, a doutora Lia Kunzler, para falar sobre qualidade de vida e saúde mental. Meu nome é Lia Kunzler, eu sou psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental e atuo na Clínica Mental Health em Brasília. Eu fui convidada pela empresa Matriusca para falar sobre saúde mental e qualidade de vida. Um grande desafio, não só nos dias de hoje, até porque eu apresentarei de forma breve uma técnica que eu desenvolvi, sistematizei e, na verdade, ela tem 15 anos, então não é de agora que nós temos uma preocupação em como auxiliar as pessoas a pensar saudável para sentir a diferença, né? Tomando decisões saudáveis e conseguindo manter essas decisões saudáveis. E aí, para isso, eu utilizo a técnica usando 2 abacates. Um abacate cinza, né, representando as dificuldades, os problemas, as preocupações, os comportamentos não saudáveis, e o abacate verde representando o equilíbrio, os pensamentos saudáveis e os comportamentos também saudáveis. Como é que funciona então? Quando eu identifico uma dificuldade, eu tenho 2 opções. Eu me mantenho pensando somente nela, com o foco nela, não aceitando como é que eu sei que eu não estou aceitando alguma situação? Eu começo a me perguntar, mas por que assim? Por que assado? Mas e se eu tivesse feito isso? Ou se tal pessoa tivesse feito aquilo? E se tal coisa não tivesse ocorrido? Então isso mostra a não aceitação. Só que é muito importante porque não aceitar não modifica a situação. Então, como lidar de uma forma saudável? Então, o ponto de partida é o abacate cinza. Então, não é fazer de conta que estar bem é se eu não tiver nenhum problema. Porque aí não temos nenhuma pessoa, provavelmente, na população mundial hoje, que consiga estar constantemente no abacate saudável, né? Com comportamentos saudáveis, pensamentos saudáveis e sensações cada vez melhores. Então, ao identificar um problema, tem uma equação matemática, uma soma. Então, a minha emoção, que pode ser tristeza, raiva, culpa, vergonha, medo, somado ao que eu estou pensando, não de forma não saudável, é igual a um comportamento não saudável. Então, se eu estou ansiosa, com medo, né? Eu penso que, nossa, e se tal coisa não der certo, e se aquilo não funcionar, e se acontecer o pior, ou se eu não souber como lidar, e o comportamento muitas vezes não vai ser algo visível, vai ser a minha cabeça pensando, ou eu fazendo comportamentos, mantendo comportamentos que cada vez aumentam mais também a ansiedade e as preocupações. Já como que eu vou então para o abacate verde? É simplesmente ir, né? Não vou pensar em nada de ruim, vou ficar só pensando coisas boas. Não. O primeiro item do abacate verde é aceitar a situação e a emoção. A primeira coisa é eu fazer as pazes com essa minha emoção que está em desequilíbrio, porque ela é parte de mim, não tem como nós vivermos sem emoções. Então eu aceito que eu estou ansiosa, eu aceito que eu sou uma pessoa ansiosa, que a situação está provocando um nível mais alto
de ansiedade. E aí eu vou pensar o quê? A pessoa tranquila, ela faz uma coisa de cada vez, ela vê a coisa realmente como ela não fica dando asas à imaginação. Então deixa eu analisar a situação como ela é e não como a minha ansiedade está provocando. E aí o resultado, o comportamento, vai ser eu conseguir fazer as coisas com menos ansiedade, com menos agitação. Agora, em algumas situações, esse primeiro raciocínio, identificamos o abacate cinza, vamos para o verde e conseguimos ir em frente. Mas em algumas situações a emoção está mais intensa e memórias da minha história pessoal ou de outras pessoas que eu conheço estão mais ativas, que aí eu uso analogia com um galheteiro, né? Então isso aqui é um saleiro e um pimenteiro da Imaginarium. E eu digo que os temperos estão para a culinária, assim como as nossas emoções estão para a nossa saúde mental. Então, o melhor da culinária são os ingredientes e os temperos em equilíbrio, e o melhor da saúde mental são as nossas emoções em equilíbrio, né? Agora, se elas se desequilibram, vai me fazendo voltar pro abacate cinza, volto, e aí eu penso mais uma coisa, e aí ao invés de eu finalizar o meu raciocínio com o abacate verde, eu vou finalizar com o cinza. E experimentem isso, a ordem do pensamento. É muito pior eu concluir o meu raciocínio com o cinza. E é muito mais saudável eu aceitar que o cinza está ali e concluir o meu raciocínio com o saudável, com o abacate verde. E aí, como é que eu vou fazer então, para não ficar para lá e para cá, para lá e para cá, cada vez mais ansiosa, eu me acalmo um pouco, aí eu estou ansiosa de novo. Aí eu vou fazer as etapas 4 e 5. Na etapa 4 eu vejo o quê? Quais são as desvantagens de eu me manter no abacate cinza? Então não resolve o problema, eu fico cada vez com a emoção mais desequilibrada, atrapalha as minhas relações interpessoais, atrapalha o meu trabalho, o estudo, os cuidados com a minha saúde, eu durmo mal. Agora, quais são, na etapa 5, as vantagens de eu usar a estratégia de aceitar a situação e a emoção, pensar de uma forma mais saudável, aceitar que essa é a minha emoção que eu preciso regular e seguir em frente? Então, vou ficar mais tranquila, e aí o contrário do outro, né? Melhora as minhas relações interpessoais, melhora a minha condição de estudar, de trabalhar, de me cuidar, de manter hábitos saudáveis também e um estilo de vida saudável. E aí, como é que nós resumimos então tudo isso aqui? A etapa 6, que é o que eu diria para um amigo, uma pessoa que eu gosto? Pensar e fazer, e como é que ela se sentiria então? E a outra pergunta sempre com o objetivo. Se o meu objetivo aí cada pessoa escolhe o seu objetivo. Se o meu objetivo é estar em equilíbrio, manter um estilo de vida saudável, investir na minha qualidade de vida, aprender a lidar com estresse, então o que é melhor? Pensar e fazer agora e como eu me sentirei. Então, de uma forma breve, apresentei a técnica Pense Saudável e Sinta a Diferença. Porque é muito importante nós equilibrarmos, como falei, né, do galheteiro, dos temperos. Vamos acalmar a nossa amígdala cerebral, que é o centro das nossas emoções no nosso cérebro, para conseguir tomar decisões saudáveis e mantê-las, apesar das dificuldades. Então, pense saudável e sinta a diferença. Saúde mental. Eu tive uma perda. Me perdi e me encontrei no labirinto das minhas emoções e perturbações, ações, fatos, criações, omissões e situações. Posso dizer tudo o que eu sinto e não minto. Doeu, mas a partir de agora também morreu. Saí do breu criado pelo meu próprio eu. Transformei dor em amor, lágrimas em páginas, ora ditas, ora escritas. Paralisia em movimento, em reverência e agradecimento, vivendo o presente momento, que deixou de ser um tormento, lamento e se tornou conhecimento. A sabedoria de se livrar daquilo que me prende e não mais me surpreende. Uma mente contente, de uma leveza de ser, de alguém que acabou de renascer.